Amigos da Rede Hoje, aquele abraço. Estamos começando uma nova fase aqui no canal, tanto no YouTube quanto nos outros canais. Nós vamos agora, a partir de agora, integrar nossos meios de mídias, né? Texto, áudio, vídeo, serão todos integrados na Rede Hoje, com a Rádio Hoje, o Hoje Notícias e a TV Hoje, que é a Rede Hoje TV, essa que você está acostumado a assistir. Embora todos esses canais já estejam no ar há 15 anos, desde 2005, mas agora a gente está fazendo uma coisa completamente diferente. E um dos arquitetos dessa nova cara da Rede Hoje, o principal arquiteto é o Alexandre Costa. E, para quem não sabe, o Alexandre mora em Mato Grosso, é meu filho e estudou Publicidade e Propaganda na UNAERP, em Ribeirão Preto, e agora é professor universitário lá no Mato Grosso. E eu vou trazer o Alexandre exatamente para essa conversa, para esse podcast, que, aliás, é uma outra mídia que estreia aqui na Rede Hoje, os podcasts, né? E vamos trazer o Alexandre para falar sobre esse projeto. Um abraço, Alexandre, um prazer tê-lo aqui, né? Sempre, mas hoje, principalmente, porque você é um dos arquitetos desse projeto. Luiz, o prazer é meu falar com o senhor novamente, e para a gente falar dessa incorporação desse projeto, né, em várias mídias num lugar só, e pensando nisso, o que nós fizemos foi trazer ao design, né, a facilidade da navegabilidade ao usuário. Então, hoje, além de um design bonito, né, bem profissional, carece que o design tenha a usabilidade para facilitar para aquele navegante, para quem está navegando na web, possa acessar os canais de forma mais rapidamente. E como esse projeto que o senhor está falando agora, né, que está sendo lançado, foram incorporadas muitas mudanças, né, com a chegada de podcasts, de áudios, de textos, de vídeos, enfim, em função desse crescimento vertiginoso da Rede Hoje, foi importante a gente fazer essa mudança, principalmente no portal. Pois é, a gente tem uma noção, assim, de que o público está ávido para esse tipo de mídia, porque foi só nos dedicar um pouco mais à Rede Hoje. A gente teve, só nesse mês, né, nos 28 dias, nem é um mês, mais de 3 mil inscrições. São mais de 21 mil inscritos, além, esse mês, de ter mais de 400 mil acessos, né? 400 mil visualizações. E isso é importante, né? É fundamental, né, Luiz? Quando você parte para editar uma matéria, para escrever um texto, você está escrevendo para alguém, né? Então, necessariamente, quando a gente posta alguma coisa, quando a gente lança uma reportagem, um artigo, grava um podcast, grava um vídeo, é para que alguém acesse, para quem veja. E o crescimento das visualizações passa muito pela qualidade do que está sendo feito e principalmente pelo conteúdo, porque gente fazendo tem muito, mas muitas pessoas mesmo se enveredando na área da comunicação, na área da gravação de vídeos, na área da gravação de podcasts, mas como o senhor falou, são 40 anos atuando nisso, né? Inicialmente na Rádio Difusora e depois nas outras rádios, nas outras TVs que o senhor passou, e desde há 15 anos atrás, o surgimento da Rede Hoje, né? E quando a gente escreve, quando a gente cria algum material, é para que alguém veja. Então, pensando nisso, a gente percebe que o crescimento está acontecendo em função da qualidade do conteúdo. Não for a qualidade do conteúdo, vai ser efêmero, vai ser passageiro, muito rápido, e logo vai passar. E que a gente tem certeza que esses 15 anos de fomento para chegar nesse momento desse crescimento vertiginoso é fundamental para que o conteúdo continue de qualidade, né, Luiz? Porque, assim, nós vivemos, a Patrocínio viveu há mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, ainda morava aí, me lembro que, enquanto gestor de marketing do Unicef, da FUNSEC,
a gente chegou a um determinado momento que a gente tinha 25 sites de notícias e de fotos. Então, eram muitos canais de comunicação. E isso é bom para a região, é bom para a cidade. Porém, muitos ficaram pelo caminho porque realmente gerir, gestar e manter uma atividade como essa não é brincadeira. E aí a gente olha hoje como muitos canais foram criados, pararam com o tempo, outros sites nasceram e morreram. A gente não comemora isso, mas a gente percebe que realmente só fica por tanto tempo quem realmente faz algo com qualidade e com seriedade, né, Luiz? Porque o jornalismo também, com o passar do tempo e com o avanço das mídias tecnológicas, muitas pessoas começaram a enveredar na área da comunicação sem ter o conhecimento da comunicação. E isso é ruim, porque nós sabemos que há muitas vertentes importantes que devem ser levadas em consideração quando nós estamos falando de imprensa, de mídia, de comunicação. Pois é, e é o tal negócio, né? A gente, quando você vai fazer jornalismo, de qualquer forma, é trabalhoso fazer o jornalismo, mas quando você tem a intenção de fazer uma coisa com seriedade, com foco, com a missão de que você tem que tirar o máximo da verdade do que você está falando, não é jogar qualquer coisa no ar, ela é um pouco mais complicada. Tanto é que eu, por exemplo, para lançar uma matéria na rede hoje, eu gasto, em média, depois que está tudo apurado, tudo pronto e tal, só para produzir esse material, umas 3 horas por matéria. Então, a gente tem que... a checagem, tudo que envolve, né, a produção dessa matéria. Então, agora pois é, engraçado, né? Que aumentou o número de mídias, porque a gente já tinha isso, mas a forma que a gente vai fazer, e que você foi o arquiteto disso, ela vai facilitar, ao invés de complicar, porque nós vamos lançar esse material em 3 mídias, né? No impresso, desculpa, né? Eu trabalhei com impresso muitos anos, fui editor da revista Presença durante muito tempo, então isso fica meio assim, o cachimbo entorta a boca, né? Então, nós não trabalhamos mais com impresso aqui na rede hoje. Então, a gente já teve aqui a revista Presença, a revista Hoje Magazine, mas agora a gente tem esses canais de transmissão, que são a Rede Hoje, que são a TV Hoje, a Rádio Hoje e Hoje Notícias, tudo integrado no mesmo portal. Então, isso, por incrível que pareça, né? E assim, eu procurei também seguir as tendências, né? Para não ficar para trás. E com isso, vocês tiveram muita participação, né? Você, o André, o Juninho, né? Meus filhos, e as opiniões dos netos, das filhas e tal. Então, quer dizer, a gente foi tendo um feedback de toda a família e de pessoas também de fora. Então, assim, a gente chega no momento em que nós estamos numa mídia que é atual, mas com um custo de horas, horas trabalhadas, acho que menor. Lógico que a gente, a apuração é a mesma coisa e tal, mas a gente faz o negócio, em vez de fazer uma mídia para cada... uma reportagem, por exemplo, para cada mídia, a gente faz uma para todas as mídias, né? Sem dúvida nenhuma. E isso facilita sem perder a qualidade, né, Luiz? Porque o que aconteceu com o jornalismo digital foi que aquele processo de apuração, hoje não se tem nem mais tempo de fazer. Então, assim, antigamente a gente gastava muito tempo para sair com um cinegrafista, com um repórter, muitas vezes até com alguém na pauta, com alguém na redação, operador de VT, editor de vídeo. Então, para colocar uma matéria no ar, necessariamente um motorista. Então, para colocar uma matéria no ar, gastaríamos 5, 6, 7 pessoas.
Hoje, com o jornalismo digital, com a velocidade da informação e com a celeridade, o que precisa ser feito é apurar a verdadeira história, mas o consumo da notícia também mudou, né? Antigamente, a gente foi muito acostumado a ler reportagens de revistas como Carta Capital, de Veja, Isto É, Época, Super Interessante, enfim, onde as matérias são mais densas. Essas revistas continuam por existir, mas se a gente for ver o apelo que essas revistas têm nos dias de hoje, o número de acessos são muito menores do que tinham antigamente. Mas há também uma necessidade de ser célere mesmo, né? Em função disso. E como você bem disse, no caso da rede hoje, como há uma equipe enxuta, na verdade, isso facilitou no sentido de produzir um material e compartilhar esse material em vários meios de várias maneiras. Mas eu acho que o diferencial da rede hoje, Luiz, nem é essa cobertura jornalística. Eu acho que é o conteúdo que já se tinha antigamente, desses 40 anos de carreira que o senhor tem, que traz consigo, esse material tão rico e histórico da cidade de Patrocínio, do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Eu acho que esse conteúdo, quando você vai lá e pega uma reportagem e vai falar, por exemplo, de Renato e seus Blue Caps, aí você vai falar do Luiz Pindoba, dos artistas da cidade, que por muitas vezes esses artistas só tiveram destaque, ou na TV Presença, ou na revista Presença, ou nas rádios em que o senhor atuava. E isso é muito importante, porque a rede hoje sempre teve o foco de levar as coisas boas de Patrocínio e região para a comunidade. Porque, olhando nesse prisma, eu acho que estava muito na vanguarda já. Quando a gente olha para o Roda Viva, né, de idos de 15 anos atrás, 20 anos atrás, já era um programa de vanguarda que hoje o Pânico faz, que hoje a CBN faz. Então, quando você tinha ali repórteres como Paulo Roberto, né? O Paulinho, quando você tinha o Zé Maria Campos fazendo o programa à noite ali, e a comunidade visitando os bares, enfim, já era uma vanguarda do que se tem feito hoje. Então, eu acho, Luiz, que esses podcasts e a criação desses conteúdos em vídeo, áudio e texto devem continuar seguindo a linha de fazer algo diferente. Porque o jornalismo diário, o factual, nós temos bons veículos na cidade, né? São excelentes veículos com muita capacidade de equipe, e é bem feito. Nós temos muitas assessorias de imprensa, de prefeitura, de Câmara Municipal. Então, quando a gente olha para isso, eu acho que é muito importante. Gostaria até de destacar também o trabalho que iniciou agora o Zé Eloy também, no podcast dele, que é bem bacana, eu tenho acompanhado, e isso enriquece demais a mídia patrocinense, Luiz. E eu acho que é essa vertente, é esse caminho que vai fazer com que a rede hoje continue crescendo, contando sobre pessoas da nossa comunidade, sobre histórias da nossa comunidade que não podem ser perdidas. Pois é, eu vou mostrar aqui para quem está nos vendo essa questão que você acabou de citar aí, né? Olha aí, nós temos hoje, nesse momento, né? Hoje é sexta-feira, esse material vai no ar no sábado, talvez hoje ainda, mas olha aqui, de acordo com o próprio YouTube, nós tivemos um crescimento de 1.325% em visualizações, mais que o normal. Então, só nos últimos 28 dias, nós tivemos 510.200 visualizações, 41.800 horas visualizadas, e só em 28 dias nós conseguimos 3.800 inscritos. Estamos com 21.307 inscritos, e nas últimas 48 horas tivemos 42.000
93 visualizações. Isso não é pouco, né? Não é pouco, e isso traz, assim, é um reflexo do trabalho, dessa mudança de visão com relação à dedicação, né? A dedicação nesse tipo de trabalho é muito importante. E, Luiz, eu fico pensando, imaginando, assim, quando a gente está no ar, numa rádio, por exemplo, é, aquele momento, ele não volta atrás. Ele, por mais que esteja registrado ali na censura, né, que é o processo de gravação de todo o conteúdo que está sendo veiculado, mas aquele momento não volta atrás. E se a gente falar assim, hoje nós tivemos 10 mil pessoas simultâneas ouvindo uma rádio, uma determinada rádio ou uma determinada televisão, é muito difícil. Primeiro que para mensurar é muito difícil. E quando a gente fala em internet, o bom da internet é que a gente consegue mensurar tudo, ver o que e dar voz também às pessoas. Isso eu acho até mais legal do que os meios tradicionais, porque na internet a pessoa vai ali, vai te assistir e vai ter voz. Ela vai ali, vai comentar o texto. Então, tá aqui, a pessoa vai comentar o texto, vai colocar ali a sua visão. Então, isso é muito importante, porque o jornalismo, muitas vezes, ele teve o papel de formador de opinião, quando, na verdade, no primeiro processo de noticiário, ele deveria ser informativo e a pessoa, ao ser informada, tomar as suas decisões. Mas nós sabemos que criou-se um jornalismo partidário, isso também é muito, muito complicado. É claro que toda rádio, toda mídia, toda televisão, todo meio de comunicação pode ter a sua linha editorial, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que o fato de dar voz às pessoas, isso é muito importante. Então, esse crescimento da rede hoje, Luiz, eu vejo que passa, sim, pela visão de mostrar as coisas boas de patrocínio, mostrar a realidade da nossa comunidade, quando a gente fala de Coromandel, quando a gente fala de Monte Carmelo, quando a gente fala de Rio Paranaíba, de Carmo do Paranaíba, porque para a gente aparecer na televisão, né, quando a gente trabalhava nas TVs, na Rede Minas, por exemplo, ou era com uma tragédia, com um acidente, ou era com alguma prisão, ou com uma notícia que não boa, né? Então, eu acho que o canal da rede hoje, tendo essa visão, ele faz com que a cidade seja valorizada, e aí esperamos que a cidade valorize, como tem valorizado. Nós temos visto aí, né, Luiz, o apoio a essa mudança de vertente sua, e a gente tem visto que a comunidade abraçou essa ideia e vai abraçar, sem dúvida nenhuma, o retorno do Roda Viva, o retorno do material em áudio, né, que é rico, muito rico, que você tem essa coletânea, e acho que é histórico para a cidade, precisa ser preservado. Pois é, de uma certa forma, eu creio que a gente vai resgatar muita coisa da nossa comunidade, porque, por exemplo, nesse caráter experimental, vamos dizer assim, né, da rede hoje, que entrou na quinta-feira e foi concluído o processo na sexta-feira, a gente já colocou lá, por exemplo, Humberto Cortes, né, que está na rede hoje, no vídeo, mas disponibilizamos ali em áudio para as pessoas sentirem, né, o que era Humberto Cortes, como é que era a comunicação dele, ouvindo ele de viva voz, e a gente tem muito registro nesse sentido no nosso arquivo, que é grande. Então, isso nós pretendemos continuar, porque é uma espécie de registro da voz de patrocínio. Eu me lembro muito bem que na primeira emissora que eu trabalhei, que era difusora, nós registramos lá, eu montei uma central de registro de áudio. Então, nada mais era do que guardar as fitas organizadamente. O Lelo fazia um negócio lá, né, eu falei, vamos guardar tudo isso aí, porque isso vai ser memória. E tanto é que hoje, por exemplo, nós fizemos isso no esporte, infelizmente não foi feito no jornalismo. Então, hoje, por exemplo, se você quiser ouvir o seu Pedro Alves do Nascimento, não tem jeito, porque a voz dele sumiu, apagou.
não tem um depoimento dele, mas do esporte tem. Então tem a voz do Assis Filho, de todos os que passaram por lá, tem um pedaço de transmissão do Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro, de 1982, e tudo isso foi registrado e guardado, né? Então, essa preocupação que eu tinha lá em 1980, eu tenho agora também, porque as futuras gerações vão querer saber como é que era feito o jornalismo, porque isso vai evoluindo e tal, mas é preciso saber como é que os pioneiros faziam essas coisas. Então, e eu sou de contar história, inclusive o livro do Atlético Patrocinense vai sair nos próximos dias, eu prometo, que tem 7 anos que eu estou trabalhando nele, mas dá trabalho mesmo, contando histórias desde 1948 até 2017, né? Inclusive a capa foi você que produziu. Então, nós vou contar essa história. Depois eu vou contar a história do Café do Cerrado, que começou aqui em 1972. Então, assim, a gente tem essa pretensão, né? Não sei se vai ser a melhor história, mas que eu vou contar, vou registrar essa história, buscar, inclusive, nos nossos arquivos de reportagem para contar isso, é muito importante. Agora, ninguém faz nada sozinho, né? É preciso que haja toda uma equipe, uma estrutura e tal. Então, por isso, eu quero agradecer a você, ao Júnior, ao André, que são meus filhos aqui, mas aqueles companheiros que passaram comigo, né? O Júnior, cinegrafista, o GG, enfim, essa gente toda aí que trabalhou, a Jéssica, a Camila, todo mundo trabalhou na rede hoje, o Marquinho. Então, todo mundo trabalhou aqui e, de uma certa forma, ele levou um pouco dessa rede hoje consigo, né? Sem dúvida nenhuma. Assim, o jornalismo, ele é de fato apaixonante. Há uns dias atrás, se não me engano, foi o David, um amigo muito querido que eu tenho em patrocínio, me mandou uma mensagem que estava lá morrendo de rir, não sei se foi ele ou foi o Leandro Dedão, me mandou uma mensagem, estavam lá assistindo a entrevista com o Lázaro Mão de Onça. E nós E, vamos reprisar agora nessa nova fase. exatamente, e é uma entrevista que fez muito sucesso. Ali quando a gente fez, estava eu, o senhor, o Major Ernest, então Major Ernest, né? E o próprio Lázaro Mão de Onça, e que ali virou um registro tão histórico, porque era uma pessoa icônica na cidade, muito engraçado, muito bem quisto pela sociedade, mas não tratado com o carinho que devia, no sentido de registro. Como o senhor falou, por exemplo, do senhor Pedro Alves, e que a gente ter o privilégio, né, de ter ouvido o Humberto Cortes ali, ter a gravação do Humberto Cortes, que foi um dos pioneiros também na forma de se fazer rádio no interior de Minas Gerais. Então, é um registro histórico que realmente a gente não pode perder. Acredito eu que seja fundamental que projetos como esse também sejam apoiados. Por exemplo, esse projeto do CAP, que eu já tive o privilégio de passar o olho no livro, porque é denso, realmente é denso, e ficou muito bem feito, ficou um histórico. Tive o prazer de ter jogado no Júnior do CAP, tive o prazer de ter estado ali, mas ver a história contada dessa maneira é realmente emocionante. Então, Luiz, o que eu acho que a rede hoje precisa continuar fazendo, através desse trabalho que o senhor faz, é contar a história dessas pessoas, histórias dessas pessoas que são marcantes na comunidade e que eu tenho certeza que quando a gente está fazendo isso, serve para os jornalistas, repórteres, para os donos de emissoras, quando a gente está fazendo, a gente não tem muita visão que aquilo é, sim, um grande registro histórico, né? E eu falando aqui, eu me lembro, né, de quantas e quantas vezes a gente foi para o estádio, eu ali pequenininho, com 8, 9, 10 anos de idade, e vendo ali aquele universo. E aí, o dia que eu entrei, pisei ali no gramado do Mineirão para fazer um jogo como repórter, aquilo ali mexeu muito comigo, foi muita alegria, porque, como criança, eu via aquilo acontecer, mas pude fazer parte, em algum momento, fazer parte de algo dessa magnitude. Então, assim, realmente, eu acredito que esse é um projeto que há 15 anos dá certo e vai continuar dando certo, e acredito eu que a comunidade vai receber cada vez mais de braços abertos
trabalhos como esse. Reitero, né, que não só da Rede Hoje tem sido feito, né, Luiz, e de outros parceiros, né, de outras pessoas que apoiam, como o Eustáquio Amaral, há quantos anos, né, apoiando o trabalho, tanto na TV, na revista Presença, quanto, enfim, todos os projetos que o senhor faz, assim como o Tião Loló, nessa nova fase com Magrini e Tsunami, enfim, pessoas sendo reveladas também, como Renato Oliveira, né? Sendo reveladas através do rádio, passando para outras mídias, e realmente é muito prazeroso fazer parte desse processo. E o site, Luiz, a gente pensou realmente em, quando a pessoa acessar redehoje.com.br, lá na cara ele já vai ter o vídeo destaque, vai ter os outros vídeos em destaque, ele vai rolar a barra, logo ele já vai ter acesso às notícias em texto, logo ele vai ter acesso ao Roda Viva gravado e postado ali, aos podcasts, enfim, para facilitar realmente a navegabilidade do usuário. Você está dizendo aí daquela série de matérias do rock, né? Eu comecei com o Edson Bragança lá, vou gravar o próximo com o Hélio Tinoco, com o Pindoba, gravei já com o Luiz Cabeleira. Então, e tem outros registros históricos, né? O GP Consolação, o senhor Inácio Verdureiro. Então, tem muitas histórias assim que a gente foi registrando com o tempo e elas vão aparecer de novo aqui na Rede Hoje. Alexandre, eu quero te agradecer a presença aqui, né? Porque você é responsável por muitas coisas que aconteceram, que acontecem, né? Eu só quero contar uma história aqui, a internet está começando a dar um bugzinho, mas quando nós saímos aqui de Patrocínio, né? Você falou aí essa vontade de jogar futebol e tal, e que nós saímos daqui uma manhã, às 2h da manhã, e fomos a Belo Horizonte. Você ficou 3 meses treinando nas categorias de base do Cruzeiro. Nós saímos daqui às 2h da manhã, eu te levei, você treinou de manhã, e quando foi à tarde, 2h, eu estava na rádio de novo para fazer o Roda Viva, que agora está no ar aqui na Rádio Hoje. Ele era da difusora. Então, realmente, são coisas, né, que acabam marcando. Realmente, são histórias que a gente não vai esquecer nunca, né, Luiz? De dedicação, de sonhos, né? Era um sonho, sim, poder me tornar jogador de futebol, mas não tinha isso. Realmente o caminho era outro. E, assim, eu acredito que essas histórias precisam ficar registradas, essas histórias precisam ser contadas enquanto a gente tem tempo. Nós estamos enfrentando uma pandemia em que de manhã você está bem, à noite você não sabe que situação que você vai estar. Então, nós necessariamente precisamos cuidar uns dos outros, precisamos também viver conforme os ensinamentos de Jesus, aquilo que Deus quer na nossa vida, né? Que foi um caminho que Deus me abriu as portas também. Eu hoje muito feliz por fazer da história da Rede Hoje, da história da comunidade patrocinense, mas também hoje, morando no Mato Grosso, da história da cidade de Cáceres também, e de modo muito, muito alegre a gente volta a falar aí a cidade de Patrocínio. Mando um abraço aos meus amigos, meus conterrâneos, as pessoas que a gente ama muito, e agradecer também, Luiz, assim, a forma como nós somos recebidos aqui no Mato Grosso. E faz falta, sim, um trabalho como o da Rede Hoje. A gente não tem um trabalho como o da Rede Hoje aqui na cidade, nem na região. No estado de Mato Grosso é bem carente com relação a essa questão, mas tenho certeza que muito em breve nós teremos pessoas também fazendo registros históricos dessa maneira aqui também nessa região. Tá legal. Nós encerramos aqui esse primeiro podcast da Rede Hoje. Um grande abraço a você, muito obrigado. Continue com a gente, nos apoie, prestigie, porque é muito importante isso. Um abraço e até a próxima, que vai ser muito breve. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.
No Colégio Atenas, trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Posto Econômico, o posto pé quente da cidade, está com mais uma promoção que são prêmios incríveis até dezembro, 1 por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você.